Bem-vindos à nossa análise. O material de hoje nos leva a discutir a contundente derrota do Corinthians por 3-0 para o Red Bull Bragantino, bem no início do Campeonato Paulista. Uma derrota que levantou muitas questões, né? Muitas. E a questão central para mim é a seguinte: o desempenho assim alarmante dos jogadores reservas foi um sintoma definitivo de uma falta de profundidade no elenco ou foi só uma consequência natural de um time desentrosado em começo de temporada? Eu vou defender que essa derrota expõe uma disparidade crítica de qualidade que só o mercado pode resolver. E eu vou argumentar que, na verdade, é um exagero tirar conclusões tão definitivas de um jogo só, especialmente sob circunstâncias tão atípicas. Para mim, é um problema muito mais de contexto do que de qualidade individual. Olha, com todo respeito, para mim não dá para passar pano. Uma derrota de 3-0 em casa, ela escancara um problema muito sério. Não foi só o placar, foi a forma como o time se comportou em campo. Nós vimos erros individuais, assim, gritantes, como os do Kaká nos 3 gols, e um meio-campo que simplesmente não existia, não tinha organização. Isso não é só falta de entrosamento, é uma diferença técnica brutal. A entrada de alguns titulares no segundo tempo até melhorou a equipe, mas o estrago já era grande demais. Isso sinaliza que o elenco atual não é robusto bastante para um calendário apertado. A janela de transferência se torna uma necessidade urgente. Eu entendo a frustração, de verdade. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva. Era o segundo jogo do ano, apenas 12 dias depois do retorno das férias. O técnico Dorival Júnior levou a campo uma equipe totalmente modificada, com a estreia do Gabriel Paulista e a improvisação do Kaká na lateral. Sinceramente, o que a gente podia esperar dali? Não se pode esperar entrosamento ou alta rotação num cenário como este, né? As dificuldades em reter a bola, em criar jogadas, para mim são sintomas de um time montado para uma ocasião específica, e não um veredito final sobre a capacidade dos atletas. A análise precisa ser um pouco mais cautelosa. Ok, eu entendo o ponto sobre o contexto, mas a questão vai além da falta de entrosamento. O que vimos foram problemas básicos. O material da análise destaca que a equipe marcou, e eu cito, muito mal, com problemas individuais e coletivos. O Gabriel Paulista parecia perdido e o Kaká teve uma de suas piores partidas. Isso aponta para uma insuficiência técnica que o entrosamento por si só não vai corrigir. O time criou 2 chances no primeiro tempo. 2, sendo uma de bola parada. Isso é muito pouco. Sim, concordo que a performance foi fraca, mas eu atribuo isso principalmente à desorganização coletiva. E isso inevitavelmente leva a erros individuais. Quando um time não tem um organizador no meio-campo, como o próprio texto aponta, toda a estrutura defensiva fica sobrecarregada. Culpar jogadores específicos, como o Kaká, que estava improvisado, é simplificar demais o problema. A prova de que há potencial é que, com a entrada de só 3 titulares no intervalo, a própria análise afirma que houve evolução. O time criou 2 boas chances, incluindo aquela que o Yuri Alberto desperdiçou de forma inacreditável. Mas essa melhora, para mim, só reforça a minha tese. Como assim? Mostra justamente a disparidade, o abismo que existe. Os titulares, mesmo entrando num cenário totalmente adverso, elevaram o nível do time. Só que o prejuízo já era grande demais. Em um calendário que exige rodar o elenco, o treinador precisa ter confiança para mexer na equipe sem uma queda de qualidade tão abrupta. E o jogo demonstrou que hoje essa confiança não pode existir. Por isso o desempenho na janela vai ser sim tão ou mais importante que os resultados em campo, como conclui o texto. Veja bem, eu vejo essa conclusão como uma possibilidade, mas não a única. A outra é que o trabalho do técnico será fundamental para dar corpo e padrão de jogo a este elenco. Um time reserva bem treinado, com um sistema de jogo claro, poderia competir melhor mesmo com peças de menor destaque, sabe? A derrota serve como um alerta para a comissão técnica focar no desenvolvimento desses jogadores e não só para a diretoria correr para o mercado. Descartar os reservas com base em um único desempenho desastroso pode ser um erro estratégico. Em resumo, a minha posição é que a derrota para o Bragantino foi um diagnóstico bem claro. O Corinthians carece de um elenco robusto e a solução para uma temporada de sucesso passa, invariavelmente, por reforços pontuais,
e de qualidade. Por outro lado, eu reitero que, embora preocupante, o resultado deve ser visto com a devida ponderação. Foi um retrato de um momento específico de desentrosamento e improviso, não uma sentença final sobre a capacidade desses jogadores. O desenvolvimento interno pode ser tão crucial quanto novas contratações. Bom, A discussão sobre a real força do elenco do Corinthians está apenas começando. A necessidade de um time competitivo, nisso nós concordamos, mas discordamos sobre os meios para alcançá-lo. exatamente. E os próximos jogos, incluindo os clássicos que vêm por aí, certamente vão trazer mais elementos para aprofundar esta análise, que está longe de ser concluída.